Olá, tudo bem? Bom, quero trazer para você aqui um pequeno sentimento da Palavra de Deus para você ter uma impressão do que você vai encontrar no curso. Eu já ministro há mais de 30 anos essa área de escatologia. Eu tenho livros editados, já coordenei curso de pós-graduação na área de escatologia e quero estar trazendo algo para enriquecer a sua bagagem de conhecimento. Meu nome é Célio e é um prazer ter você aqui conosco. Bom, eu quero falar hoje de 3 níveis de dificuldades que são encontradas no livro de Apocalipse. 3 níveis. E vou dar esses exemplos para esclarecer mais ainda. Bom, o primeiro nível de dificuldade que você vai encontrar no livro de Apocalipse você vai ver o capítulo 1 de Apocalipse. Lembrando que o livro de Apocalipse tem mais ou menos 30 símbolos. 30. Desses 30 símbolos, um pouco mais da metade desses símbolos são explicados no contexto imediato. Contexto imediato é você ler uma figura, um símbolo, e naquele mesmo contexto, naquele mesmo capítulo, você encontra a resposta. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender. Capítulo 1, verso de número 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Então aqui se encontrou um símbolo, 7 candeeiros de ouro. Vamos ler o versículo 16. Ele tinha na mão direita 7 estrelas. Então, 7 candeeiros de ouro e 7 estrelas. A pessoa pergunta assim, mas o que são esses candeeiros? Então, esse é o nível mais fácil, eu diria. Porque você vai no versículo 20, lá diz assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, são 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Então ele vai dizer o seguinte, olha, as 7 estrelas são 7 anjos. E os 7 castiçais, ou candeeiros, representam as 7 igrejas da Ásia. Nós sabemos quais são, né? A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né? Tiatira, Sardes, né? Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas. Então esse é o nível mais fácil. O segundo nível de dificuldade, você vai ler, por exemplo, uma figura, capítulo 13 de Apocalipse, e lá fala assim, vi uma besta emergir do mar. Claro que isso aqui não é um Rambo, né? Daquele filme onde o Rambo sai da água com aquela metralhadora. Não é isso. Ele fala que viu uma besta emergir do mar e está usando uma linguagem de figura. Então você pergunta assim, mas o que é o mar? O que é a besta, por exemplo? Né? Vi uma besta emergir do mar. O que é o mar? Aí se você ler o capítulo 13 do livro de Apocalipse, você lê o capítulo 13 e não encontra a resposta do capítulo 13. Mas no capítulo 17 vai nos dar uma noção do que é esse mar. O que são essas águas? O 17 diz assim, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Aqui é uma meretriz, é uma mulher que tem governo, ela está sentada sobre muitas águas. O que são as muitas águas? Aí lá no versículo 15 vai trazer o significado dessas muitas águas aqui e vai trazer o significado também da besta que emerge do mar lá de Apocalipse 13, 1. E diz assim, vou ler para vocês aqui, o 15. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. As águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, nações, tribos e línguas. O que a gente aprende aqui? Aqui é um homem de destaque, ele é um líder mundial dentre as nações. Então aqui nós temos o segundo nível de dificuldade. Tá vendo? Agora tem um terceiro nível de dificuldade. Aí o terceiro nível é o seguinte, você lê um texto, não encontra a resposta no livro de Apocalipse, mas encontra na Bíblia ou na história. Deixa
eu dar um exemplo aqui, Apocalipse 17 mesmo, versículo 6. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Isso aqui é João ficando admirado. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e o que leva a mulher. João, quando vê essa mulher embriagada com o sangue dos santos, ele fica admirado. A pergunta é: ô João, por que você está admirado? Sempre houve perseguição do povo de Deus. Mas João fica admirado com essa mulher, porque essa mulher, ela tem o nome de cristã e persegue os cristãos. Essa mulher, ela está edificada sobre 7 montes. Esses 7 montes, essas 7 colinas, ficam no Vaticano. Se você tiver alguma dúvida, é só você ler o versículo de número 18. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Você pergunta assim: quando é que foi escrito o livro de Apocalipse? Aí, você vai achar a data, mais ou menos no ano 94. Você pergunta assim: qual que era a cidade que dominava no ano de 94? Você vai encontrar o Império Romano. Se você divergir de data de quando foi escrito o livro de Apocalipse, de qualquer forma, você vai encontrar o Império Romano. É a grande cidade que domina sobre os reis da terra, o Império Romano. Aí, essa cidade é chamada de Septicolis. João ficou admirado porque essa mulher, ela tem um título de cristã e persegue os cristãos. Ele viu a aquisição. Quantos cristãos foram perseguidos? Primeiro foi o Império Romano, que começou perseguindo os cristãos. Caiu o Império Romano, levantou a Igreja Católica Apostólica Romana, perseguindo os cristãos. Na Espanha, o número é incrível. Você vai encontrar, né, grande perseguição dos cristãos. Isso é fato, isso é história. Então, você vai na história e descobre, né? Aqui uma mulher embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Aí, veja bem, coisa muito interessante. Aqui, no versículo 7, diz assim: a besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Por que 7 cabeças? No capítulo 17, ele fala assim, ó, vou dizer o mistério, o anjo, versículo 9, o anjo diz assim: eu vou te dizer o mistério. Por que são as 7 cabeças? Agora a pergunta é: por que tem nome de cabeças? Porque cabeça é, como é que eu posso dizer? É o que está acima. Por exemplo, qual é o cabeça dos homens? Pelo menos na época que foi escrito aqui, é os reis. Então, as 7 cabeças são 7 reis. Por isso que as cabeças, os reis são chamados de cabeças. Mas também são 7 montanhas. A montanha, você vê o relevo, o que está acima no relevo? São as montanhas. É como se as montanhas fossem as cabeças da terra. Porque é o que está mais elevado. Então, é por isso que João usa essa figura, cabeças. Bom, nesse curso, vamos estudar isso. Símbolos. Você vai ver que a Bíblia, ela tem aspecto profético. A Bíblia tem aspecto histórico. A Bíblia tem aspecto tipológico. Os símbolos, as figuras. Também tem um aspecto prático. Por exemplo, eu estava falando um dia desse do aspecto prático que eles usam o texto da Bíblia. Não é errado. Mas se você quer saber o contexto, você tem que examinar, né, aquilo ali dentro do contexto que está falando. Por exemplo, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. No contexto prático, nós pegamos esse texto e compartilhamos esse texto para quem não é convertido. E dizemos assim: Cristo está batendo à porta do seu coração. Está errado? Não está errado. Mas se você levar esse texto para lá, você tem que trazer de volta para o lugar dele. E o lugar dele é o Senhor na igreja de Laodiceia, sendo colocado do lado de fora. É uma igreja que colocou o Senhor do lado de fora. E ele está falando para a igreja de Laodiceia: cristãos de Laodiceia, eu estou à porta e bato. Eu quero entrar. Vocês estão tomando decisões sem me consultar, né? De maneira que eu estou batendo. Alguém vai abrir a porta? Esse é o contexto histórico e real do motivo pelo qual está sendo escrito ali aquele texto.
que é muito importante a gente entender. Podemos usar no aspecto prático. Bom, tem N mistérios que eu poderia compartilhar aqui, né? E não vou fazer agora. Eu queria dar uma impressão para você, um curso intenso. A primeira aula é de graça. E aí, convide pessoas, amigos, né, que queiram aprender sobre esses mistérios. Nós estamos na iminência da vinda do Senhor. Tá aí o link, tem aqui o meu telefone, você pode me chamar no Zap e dizer, olha, eu quero me cadastrar, eu quero me informar, né? E com certeza você será grande e poderosamente abençoado. Foi um prazer, Deus abençoe e até o curso em outubro.